Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 31 do livro Ceifa de Luz, Aflição. Aflição. E é interessante porque Emmanuel, ele já começa o título do livro, o subtítulo, citando uma frase de João que diz assim: olhai por vós mesmos. Ou seja, olhai por vós mesmos. Você mesmo tem uma aflição, eu mesmo tenho uma aflição. Olhai pelos vossos colegas, pelas pessoas que estão em sua volta. Todos têm uma aflição. E cada um vai ter uma aflição de acordo com a sua experiência de vida. Então, uma pessoa, por exemplo, segundo Emmanuel, tem uma aflição no trabalho, porque tem um chefe que não se dá muito bem com ele, porque tem um colega de trabalho que perturba, ou que tem uma necessidade muito grande de aprender e tem dificuldade. Tudo isso causa uma aflição. Ou então essa pessoa, ela é aflita porque ela está na busca do emprego tão sonhado, tão necessário, que não consegue encontrar. Ou então é a busca do primeiro emprego, aquele jovem que tem que sustentar às vezes uma família que depende muito das suas forças físicas e não consegue encontrar um emprego. A aflição de uma pessoa, às vezes, é dentro de casa, com um filho doente, com um pai doente, com a mãe doente, aquela pessoa que tem todas as suas necessidades voltadas para tratar desse familiar e fica aflita muitas vezes porque não tem o tempo necessário para cuidar desse familiar doente. Enquanto que a aflição de uma outra pessoa pode ser o abandono da sua família, a vontade de querer largar tudo e jogar tudo para o alto e ir embora de casa. É aquele jovem, por exemplo, que muitas vezes conhece o vício, conhece o tóxico e começa a se enveredar por esse caminho e sai da sua família, deixando a família desesperada e aflita. Então a aflição, ela pode chegar muitas vezes a ser só emocional. Uma pessoa que tem crise do pânico, por exemplo, uma pessoa que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma pessoa que tem nos seus sentimentos aquela vontade de pensar diferente, mas não consegue sair daquela emoção que gerou uma situação confortável para ela. E aquilo gera uma aflição para ela também, porque a emoção, ela gera essa aflição. Então, Emmanuel nos traz várias atividades do nosso cotidiano que nós vamos observando segundo João, olhar por vós mesmos. Todos nós temos uma cota de aflição, e Emmanuel reforça isso, que todos nós já nascemos com uma quantidade de aflição para a nossa reencarnação. Então não é à toa que nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui, no planeta Terra, de provas e expiações, em direção à regeneração, mas cada um já nasce com uma quantidade de aflição, porque já faz parte da prova ou da expiação de cada um de nós passar por aflição, para a gente conseguir se livrar dela, para a gente conseguir melhorar o nosso sistema nervoso, para a gente conseguir assimilar melhor as coisas da vida, para a gente conseguir passar por essa prova, por essa expiação e galgar uma seleção melhor na nossa mente, no nosso pensamento, assim nos transformando para o melhor. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo nós sabemos que existem alguns itens que falam sobre a aflição. E o capítulo que fala sobre a aflição, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, esse capítulo ele traz a solução para os nossos problemas em relação à aflição que nós sentimos. Porque bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Não aquela aflição vazia, não aquela aflição morta ou aquela aflição desesperada por coisas muito pequenas que todas as pessoas vão falar, mas a aflição que essa pessoa passa, ela está aflita, por quê? Porque quer um anel de diamante. A aflição é dela, mas nós sabemos que isso não é tão importante quanto uma pessoa que está sofrendo num leito de hospital. Nós fazemos essa comparação. Então, a aflição vazia, a aflição morta, para Deus, para o plano espiritual, ela será consolada de outra forma. Mas aqueles que sofrem, que choram,
de doenças, de fome, de solidão, aquelas pessoas que são abandonadas em asilos, crianças em orfanatos e todas as nossas aflições, aquelas que são sentidas realmente, aquelas que nós estamos passando e que fazem com que a gente sofra, bem-aventurados somos, porque seremos consolados por Jesus. E Jesus traz para nós uma explicação sobre a aflição. Existe uma causa das nossas aflições, né? Se essa causa não é hoje, atual, essa causa é anterior, porque existe acima de tudo isso uma justiça nas aflições. É interessante isso, né? Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, a sua justiça em relação à nossa aflição também é boa, também é justa, também é misericordiosa. E existe uma causa anterior. Por exemplo, se eu estou passando por uma aflição hoje, que eu não sei por que eu estou passando, essa causa pode ser anterior a essa existência. E eu não vou ter explicação nessa minha reencarnação, mas uma reencarnação anterior. Agora, existem causas que são dessa minha encarnação. E o Evangelho nos dá o exemplo de a higiene. Né? Se nós ficarmos muito tempo sem fazer higiene, nós vamos colher uma doença, por exemplo. Né? Se nós tomarmos medicamento em excesso, nós vamos colher uma doença. Então, é uma aflição que está sendo plantada, mas nós vamos colher nessa própria encarnação. Mas existem aflições que nós não conhecemos, aflições que são de encarnações passadas. Então, aí está a solução para aquelas pessoas que passam por aflição, mas não sabem o porquê estão passando. Né? No livro Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier e Irmão X, tem uma história de Apolinário Rezende. Apolinário Rezende, ele morreu, mas ele não sabia que estava morto. Então, de repente, ele está lá acordando do seu sono e sente um impulso para ir até a sua casa. Numa emoção assim, sente uma emoção e vai até a sua casa. Chega lá e ele vê a mulher aflita, chorando sobre a mesa da cozinha. Ele tenta conversar e ela não responde. Ele bate na mesa, ele grita no ouvido dela e começa a ficar aflito. E ele começa a ficar aflito e fala, mas o que está acontecendo? E ela não para de chorar. E ele então ouve o nome dele sendo chamado no primeiro andar do condomínio. E é interessante essa lição porque ela explica assim, a pessoa está desencarnada. A gente pensa muito nessa pessoa, essa pessoa, se não estiver bem no plano espiritual, ela começa a se ligar a nós como se fossem elásticos. E essa pessoa que está pensando no Apolinário Rezende, no primeiro andar, é uma empregada da casa que trabalhava lá com eles, de uns 20 anos mais ou menos, e ela estava conversando com um advogado e falava assim, não, porque esse filho que eu trago na barriga é do seu Apolinário, imagina, a herança deve ficar toda para mim, porque eu sou mãe do filho dele. E ele começa então a ficar mais aflito ainda, começa a ficar desesperado. Ele falou assim, mas eu sempre tratei essa menina como minha filha, com muito respeito. O que está acontecendo? Quem é esse advogado? Aí o advogado começa a falar assim, depois que seu Apolinário Rezende morreu, a gente tem tentado fazer de tudo para dar certo, moça. Ele fala assim, morri? Então eu morri, então é isso? Por isso está todo mundo desesperado? Mas e meus filhos? Cadê os meus filhos? Aí ele vai em busca do filho mais novo, o filho mais novo está lá nos seus pensamentos. Bom, agora eu vou ganhar a herança do meu irmão, porque eu vou ajudar essa moça a falar que o filho dela é meu irmão também e nós vamos dividir a herança. Então o filho mais novo estava de acordo com a mentira da empregada. E ele então recebe uma cravada no coração, né? Como se fosse uma pontada assim. Ele fala, nossa, mas o que está acontecendo com a minha família? Depois que eu morri, o que aconteceu? O meu inventário está na mão deles. Será que eles estão fazendo tudo corretamente? Aí ele vai no filho mais velho. O filho mais velho que era um amor de pessoa, uma pessoa reta, uma pessoa evangelizada. Está lá com seus pensamentos tranquilos, conformado com a mentira, porque
Ele acreditou na mentira e falou, não quero sujar o nome do meu pai depois que ele morreu. E concordou, né, em dar a parte dele da herança para o filho mais novo. Aí então o Rezende fica desesperado, sai da casa e não aguenta. Ele fala, eu tô ficando louco. Eu não esperava que depois que morresse fosse desse jeito. Eu estou desesperado. O que eu fiz para Deus me dar esse castigo depois da morte? O que eu fiz para essa família me fazer isso agora? Né? Me dar essa punhalada em direção à minha alma. E aí ele começa então a lembrar que na adolescência, antes de casar, ele namorou com uma moça que engravidou. E ele falou, não, eu não vou ter esse filho, pode tirar. E a mulher abortou. Aí ele falou assim, será que isso tem a ver com esse aborto? Será que essa história toda, que era tudo escondido, que ninguém sabia, agora vem na história de um filho que não é meu e que vai nascer e vai ganhar todo o meu dinheiro? Será que esse espírito é o espírito que eu mandei a mulher abortar? Daí ele fica pensando, ele não tinha noção nenhuma do que podia estar acontecendo, fica desesperado e de repente é chamado de novo pelo pensamento da mulher. Naquela aflição, naquele desespero, a esposa, a viúva, está com flores na mão e sai de uma igreja. Aí ele fala assim, que bom, pelo menos ela vai fazer uma oração para mim. Aí ela sai da igreja com flores na mão e vai até o cemitério. Chegando no cemitério, tá lá a lápide de Apolinário Rezende, já morto há 3 meses. E ele falou, nossa, há 3 meses que eu tô morto, eu não sabia. Aí ela põe as flores lá e tá escrito assim, para o seu descanso eterno. Quando Apolinário Rezende vê aquilo, ele começa a dar uma gargalhada e sai por aí louco da vida. E ele fala, que descanso eterno, né? Estou aqui desesperado nos meus pensamentos. Então, só para a gente terminar, a questão é que a aflição, muitas vezes, a gente não sabe de onde vem, e às vezes vem de um espírito desencarnado que está na situação do Apolinário Rezende, que se aproxima de nós. E a gente precisa fazer uma oração para iluminar esse espírito que está desesperado e aflito, para não passar a aflição para a gente. Porque se cada um já tem a sua própria aflição, a gente não precisa da aflição de ninguém. A gente faz oração e a gente melhora então o nosso coração e o coração de quem está perto. Graças a Deus.